O altar do incenso, por T. Austin Sparks. Êxodo 30, 1-10. E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de acácia o farás. O seu comprimento será de 1 côvado e a sua largura de 1 côvado. Será quadrado e 2 côvados a sua altura. Dele mesmo serão as suas pontas. E com ouro puro forrarás o seu teto e as suas paredes ao redor e as suas pontas. E lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa. Nos 2 cantos as farás, de ambos os lados, e serão para lugares dos varais com que será levado. E os varais farás de madeira de acácia, e os forrarás com ouro. E o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias, cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. E, acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. E uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as suas pontas com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano, fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Ao ler o livro de Êxodo, você ficará impressionado com a estranha quebra de continuidade que, passando do lugar santíssimo para o lugar santo, onde se encontram 3 vasos, a mesa dos pães da proposição, o candelabro de ouro e o altar do incenso, o relato termina com o candelabro. Depois, há o lapso nestes capítulos de 25 a 30, antes que o 3º vaso naquela parte seja mencionado. Portanto, temos esse espaço considerável entre eles, ocupado por muitas coisas, antes que o 3º vaso no lugar santo seja ocupado. Penso que a ordem das coisas nos dá a pista para isso, pois não é um acidente, não apenas o escritor omitiu ou esqueceu e depois voltou a lembrar-se, mas existe um governo e a própria ordem das coisas aqui está repleta de significado valioso. A ordem das coisas. Observemos então a ordem das coisas conforme estabelecida pelo Senhor. O Senhor começou no lugar santíssimo com a arca e depois com o propiciatório. Depois ele passou ao lugar santo, à mesa dos pães da proposição e ao candelabro de ouro. E então tratou do assunto das cortinas do tabernáculo e das coberturas, depois as tábuas, as bases, as barras, depois o véu, depois a porta do tabernáculo. Dali ele passou para o grande altar, o altar do holocausto. Então ele tratou do átrio, das suas colunas, das suas cortinas, das suas bases, depois com o portão do tribunal. Depois disso ele falou do azeite para a luz, e depois do sacerdócio, primeiro Arão, e depois os filhos de Arão, as vestes do sumo sacerdote, as vestes dos sacerdotes, o peitoral de Arão, o manto do éfode para ser usado no lugar santíssimo, e depois da consagração dos sacerdotes, depois da oferta diária, depois o altar do incenso. É notável começar bem no centro das coisas, o lugar santíssimo, e trabalhar até a própria circunferência, abrangendo tudo quanto aos componentes, quanto ao ministério, quanto às ofertas, omitindo apenas uma coisa, deixando para o fim o altar do incenso. Ninguém que leia atentamente este relato pode deixar de ficar impressionado com isso, e ninguém jamais pensaria que é porque este altar de incenso é de tal insignificância que pode ser deixado para o fim. O inverso é a verdade. Um povo sacerdotal.
Tudo isso de que falamos entre os capítulos 25 e 30 é, por um lado, uma revelação de Cristo em relação à comunhão do homem com Deus. Tudo tem a ver com a maneira como Deus leva o homem à comunhão consigo mesmo em Cristo, como o desejo e a necessidade do homem e o próprio objeto do ser do homem devem ser realizados, isto é, a comunhão com Deus. Tudo isso está estabelecido nesta ordem de tipo muito abrangente. Por outro lado, tudo é uma revelação da vocação da Igreja, da vocação do povo de Deus como povo sacerdotal. É uma vocação maravilhosa. A vocação sacerdotal do povo do Senhor é, para mim, uma das coisas mais maravilhosas que Deus já revelou. É surpreendente que Deus tenha trazido o homem à comunhão consigo mesmo no ministério sacerdotal neste universo para incorporar e expressar numa vida espiritual a maravilha da redenção, de um universo redimido pelo sangue de Jesus Cristo. A vocação da Igreja é incorporar e expressar não apenas em doutrina ou em palavras, mas em poder e influência espiritual, o grande fato de que este universo é redentocêntrico, de que a redenção está no coração deste universo. Essa é a essência da frase familiar. Nos fez um reino e sacerdotes, isto é, uma nação santa, isto é, uma igreja santa para o nosso Deus. Isto tudo é, então, uma revelação da vocação da igreja nessa qualidade. Graça e glória. Há uma pequena frase nas Escrituras que resume tudo o que este tabernáculo e seu sistema representam. É a pequena frase do Salmo: Ele dará graça e glória. Salmo 84, verso 11. A madeira de acácia fala sempre da graça, que é o homem em comunhão com Deus. O ouro espalhado, cobrindo, envolvendo, é a glória divina. As duas coisas estão reunidas, graça e glória. Você descobre que todo o sistema está repleto dessa dupla bênção de Deus. Você pode tomá-lo como uma chave. A graça de Deus emitindo na glória de Deus. A glória de Deus repousando sobre nós por causa da graça de Deus. O altar do incenso. Agora chegamos a este altar de incenso, e quando ele chega onde chega desta maneira notável, depois que tudo foi compreendido e exposto, ele mostra uma coisa de maneira muito clara e enfática. É quase como se o Espírito Santo tivesse suspenso isso e dito: agora vamos segurar isso por um minuto. Deixe-me repassar tudo, tocar em tudo e dar-lhe uma revelação completa. Isso é tremendamente importante. E chegará quando eu tiver definido todo o resto. Então chega lá e declara sua própria mensagem enfática de que tudo é levado adiante e tornado eficaz por meio da oração, isto é, na oração que é em virtude do sangue precioso, pois o sangue da expiação é aspergido sobre as pontas do altar e sobre o próprio altar. Há uma prescrição muito clara disso aqui neste relato, e é a oração em virtude do sangue de Jesus que toca tudo, afeta tudo, faz com que tudo tenha valor vivo e faz com que tudo seja eficaz. A frase de Paulo é: tudo pela oração. Você vê como tudo nestes capítulos é feito para levar a este altar. Tudo é controlado e eventualmente leva a este altar, e então você vê a associação imediata deste altar de incenso. Olhe novamente para este relato e você descobrirá que ele está diante do véu que está perto da arca do testemunho. É diante do propiciatório que está sobre o testemunho. Está ao lado da mesa dos pães da proposição, ao lado do candelabro. O valor da oração. A oração, em virtude do sangue do Senhor Jesus, toca as coisas mais profundas, toca tudo e está associada a tudo. É como se o Senhor estivesse dizendo: sim, há uma expiação. No lugar santíssimo, a expiação foi feita. Sim, há um propiciatório para a comunhão. Sim, há toda a provisão.
mas por um valor diário disso, uma vida de oração é essencial. Tudo isso é ministério pela oração, é iniciado pela oração. Não há nada, por maior e abrangente que seja a provisão divina, que possa ser conhecido independentemente da oração. Encontre uma vida sem oração e todo o grande e maravilhoso significado da provisão de Deus em Cristo terá pouco valor real. Não há como entrar gloriosamente na grande provisão de Deus quando a vida de oração está em declínio. Quer seja comunhão com Deus, essa comunhão está na oração. Seja em testemunho ao mundo, esse testemunho se torna eficaz por meio da oração. Seja alimentando-se de Cristo, o pão vivo, isto é, pela oração. Você diz, a palavra, sim, mas o que é a palavra sem a oração? Se você divorciar a sua Bíblia da sua vida de oração, você simplesmente terá um livro de leis e instruções, um manual, e se tornará meramente teológico ou doutrinário. Mas a oração em associação com a palavra dá vida à palavra e dá-lhe valor espiritual. Observe o que o Senhor disse. Quando Arão acender as lâmpadas pela manhã, oferecerá incenso. Versículo 7. O que ele faz ao preparar as lâmpadas? Ele pega os aparadores. Algum pavio ficou um pouco seco e gasto, e este fumegando e enchendo a atmosfera com algo que não é agradável, que é a carne. Este velho homem levanta-se e esta vida carnal manifesta-se de vez em quando. Embora tenhamos o espírito, a carne às vezes se torna instável, e há sempre a possibilidade muito próxima da carne, o eu e a velha natureza encherem o ar com algo desagradável, enfumaçado e fumegante. Isso tem que ser aparado todas as manhãs pela oração. Senhor, apara o pavio fumegante dos meus lábios carnais, das minhas ações carnais. Apara a minha natureza, Senhor, esta manhã. Corta aquilo que sou eu, que se não for cortado hoje, resultará em muitas coisas lamentáveis e preencherá o dia com carne nublada, esfumaçada e fumegante. Arão preparava as lâmpadas com oração todas as manhãs e todas as noites, quando acendia as lâmpadas, oferecia incenso, versículos 7 a 8. Sempre há trevas, prontas para invadir e dominar o coração que é o santuário de Deus, e é preciso resistir para que a luz que está em nós não se transforme em trevas. O testemunho. Então, as lâmpadas têm que ser acesas contra as trevas. A luz tem que ser mantida como um testemunho contra as trevas. Como? Pela oração. A luz de um testemunho, para usar as palavras de Paulo sobre este mundo, no meio do qual brilhamos como luz no mundo. Nosso testemunho, o testemunho de Jesus em nós, pode ser dominado pelas trevas que nos cercam, mas deve ser mantido continuamente por novos suprimentos do óleo do Espírito. Como são recebidos os novos suprimentos do Espírito? Como a luz do testemunho é mantida contra as trevas? Pela oração. Agora você vê que o testemunho está aqui. Quando ele acende as lâmpadas, essa lâmpada é a lâmpada do testemunho de Jesus no crente, na igreja, para que o testemunho de Jesus esteja sempre à vista. A oração está relacionada ao testemunho de Jesus. Essa é a base da oração. A manutenção de um testemunho claro dele em nossas vidas. Como dissemos, se a vida de oração for fraca, então a revelação do Senhor Jesus em nós será fraca e, em vez de ser uma revelação dele, será uma manifestação de nós mesmos. E é isso que o Senhor diz que deve ser aparado. Os chifres, poder e força. Então lemos, os seus chifres formarão uma só peça com ele. Versículo 2. A tradução mais perfeita da frase seria: os chifres serão eles mesmos, um pedaço. Claro, é isso que significa, não algo separado e unido, mas feito de uma só peça.
mas a tradução literal é muito enfática. Os chifres serão dele mesmo. A questão é esta: você tem a oração em vista, e este altar e os chifres nas Escrituras são sempre tipos de poder, força, e a força vem de si mesma. A força vem da oração. Oração é força. O poder não é algo separado da oração, não é algo feito em si mesmo e que nos é dado. O poder faz parte da oração, e oração é poder. É uma coisa. Temos que aprender cada vez mais o poder da oração e a oração do poder. O sangue da oferta pelo pecado. Finalmente, o sangue da oferta pelo pecado será aspergido nas pontas do altar. Versículo 10. Esse sangue é sempre nas Escrituras um testemunho contra o que é da velha criação, para eliminá-la e trazer uma nova criação. Uma testemunha contra o terreno, o mundano e o carnal e, portanto, o satânico. Uma testemunha do celestial, do espiritual e daquilo que é do Senhor. Significa aqui que o sangue da oferta pelo pecado, sendo aspergido nos chifres e no altar, torna tudo celestial. Nossa vida de oração tem que ter uma base celestial. Não basta apenas orar pelos nossos assuntos terrenos. É tão fácil acordar de manhã e dizer rapidamente algumas palavras pedindo ao Senhor que abençoe a nós e as nossas coisas terrenas durante o dia, como se essas coisas desta vida fossem todas. Oh não! O Senhor deseja que a oração toque nas coisas celestiais, nas coisas espirituais, relacionadas com aquilo que não é do tempo, mas da eternidade, não deste mundo, mas em relação às suas intenções eternas e celestiais. Ele nos separaria do meramente temporal. Há um lugar para trazê-los diante do Senhor, mas eles precisam ser elevados em relação ao celestial e não tratados como coisas em si. O sangue torna tudo celestial, separando-o da velha criação. Há muito da velha criação em nossas orações. É a nossa conveniência, a nossa libertação da inconveniência e do desconforto, a nossa salvação daquilo que nos traria muitos problemas e tristezas. Esse é o motivo por trás de grande parte de nossas orações. Senhor, não deixe que nada de ruim aconteça hoje, porque isso estragaria nossa vida hoje. Mas, supondo que o Senhor nos eleve a algo totalmente novo através da tristeza, iremos então fazer essa oração? Não. Nossa oração deve ser: hoje, Senhor, quero aquilo que é de maior importância em relação aos valores espirituais, e se isso deve ser por meio de provações e adversidades, não rogo para ser livre disso. Eu digo: Senhor, há poder para me levar adiante, e pela oração entro em contato com esse poder para me levar através das provações de cada dia em relação ao significado da provação. Essa é a oração celestial. Isso é orar com o coração no céu. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Fixai os vossos afetos nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3, 1-3. Nossa cidadania está no céu. Agora, a vida do crente deve ser, portanto, uma vida com os interesses celestiais sempre em vista, e a nossa vida de oração está relacionada com esses interesses. Guerra nos lugares celestiais. Onde a oração conta de forma mais vital e eficaz é nos lugares celestiais. Efésios deixa isso perfeitamente claro. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, providenciando essa guerra, ele reúne tudo, orando sempre com toda a oração e súplica no Espírito. A guerra ocorre nos lugares celestiais e a oração é mais eficaz ali.
É aí que o poder está realmente contra as forças espirituais. E esse sangue nos leva para lá como nossa proteção para um reino que é espiritual e, portanto, conta mais. O lugar do altar do incenso, mantê-lo até o fim, até que todo o resto tenha sido introduzido, dá à oração um significado tremendo. Agora, um pensamento final. Deveria haver uma coroa de ouro no topo deste altar de incenso, versículo 3. E essa coroa fala da glorificação do Senhor Jesus como o vitorioso. Mas nós contemplamos Jesus, por causa dos sofrimentos da morte, coroado de glória e de honra, Hebreus 2:9. A coroa do vitorioso sobre o pecado e a morte, e a razão para essa vitória neste contexto está em Isaías 53. Ele intercedeu pelos transgressores. A implicação é que, por sua intercessão pelos transgressores em sua cruz, ele venceu. Houve transgressores condenados ao julgamento, e sua cruz foi uma grande obra de intercessão pelos transgressores, e nós estávamos entre eles. Pela intercessão em sua cruz, seu grande ministério de intercessão ao dar-se a si mesmo, ele nos salvou. Você e eu estamos hoje em Cristo, homens e mulheres salvos por causa da intercessão do Senhor Jesus. Ele triunfou em intercessão por nós e, como sumo sacerdote, vive sempre para interceder e todos os dias vivemos no benefício de sua intercessão contínua. Esse é o ponto da coroa de ouro, a coroa de glória. Agora o Senhor está nos chamando para esse ministério. Não é apenas compartilhar o trabalho, mas compartilhar a glória. Não apenas compartilhar a humilhação, mas compartilhar a coroa. E a coroa não é apenas uma coisa objetiva dada a nós, mas para que o Senhor venha e coroe nossas vidas. Isso será o seu selo sobre nós. E ele dirá: muito bem, assim como eu venci, você também venceu. Compartilhe comigo o meu trono. Se isso pode ser porque minha vida foi uma vida de oração prevalecente, essa é a glória disso. E mesmo agora saber o que é prevalecer na oração é glória, é a coroa da glória. Agora você vê que há uma glória ligada à oração. O Senhor nos chama, então, a considerar a nossa vida de oração, porque tudo depende dela. Deve ser a hora de aparar o pavio às obras da carne. Deve ser o meio de manter a luz clara e forte contra as trevas, e deve ser o meio de poder, a base do poder e da prevalência. O Senhor usa sua palavra, então, para nos trazer de volta, se necessário, a força de uma vida plena de oração. De acordo com o desejo de T. Austin Sparks, de que o que foi recebido gratuitamente seja dado gratuitamente e não vendido com fins lucrativos, e que suas mensagens sejam reproduzidas palavra por palavra, pedimos que, se você decidir compartilhar essas mensagens com outras pessoas, por favor, respeite seus desejos de oferecê-los livremente, sem quaisquer alterações, sem qualquer encargo, exceto custos de distribuição necessários e com esta declaração incluída.